E aí pessoal, boa tarde, espero que todos estejam bem. A gente termina hoje a primeira etapa do método. É uma etapa bastante simples, justamente por isso dispensa muitos materiais, dispensa explicações complexas. Apenas a redução de carboidrato já é o suficiente para colocar a gente no caminho certo. Essa segunda etapa, entretanto, já é uma etapa mais difícil, uma etapa que a gente vai precisar estar mais focado, uma etapa que a gente vai precisar se falar mais, interagir mais. Essa segunda etapa, como eu disse, ele é a mais difícil do método. Embora eu tenha dito para vocês que o método ele é fácil se comparado a outras dietas, e de fato ele é muito fácil, essa segunda etapa das 4 que o método propõe, ela é a mais difícil. Tá? Ela é uma etapa onde a gente vai buscar reverter, né, um quadro de incapacidade do nosso corpo de tratar os alimentos da forma certa. A gente vai reverter nessa segunda etapa. E a partir daí o emagrecimento vai ser muito mais simples, muito mais fácil. Antes de continuar, eu gostaria de pedir desculpa para vocês por não ter interagido tanto essa semana quanto eu gostaria. Foi uma semana bastante corrida, mas para as próximas etapas, aí, os próximos dias, a gente vai conseguir se falar direitinho. Pessoal, antes também, gostaria muito que vocês assistissem todos os materiais, inclusive os materiais de apoio. Apesar de parecer bastante simples e talvez até desnecessário, eles fazem sim diferença na hora de emagrecer, principalmente os materiais de apoio, tá pessoal? A gente sabe que muitas coisas sem apoio não vai para frente, então o material de apoio é importante sim, assistam lá. O vídeo onde eu falo um pouco sobre senso crítico, ele teve só 15 visualizações, é um pouco mais da metade de vocês assistiram. Quem não assistiu, assiste lá e assista, continue assistindo os materiais de apoio porque eles são importantes sim e fazem diferença, tá bom? Com o término da primeira etapa, eu vou precisar de algumas informações de vocês. Justamente por isso eu preparei um questionáriozinho muito simples, bem curto também, para que vocês respondam. Eu peço que por favor todos respondam, porque isso é importante para o método e isso é importante para vocês também. Até porque eu vou saber direcionar como que as coisas vão acontecer daqui para frente. Então respondam assim que possível e me enviem, tá bom? Esse questionário é importante, apesar de muito curto e apesar de muito simples. Além do questionário, eu vou disponibilizar para vocês uma lista e nessa lista vão estar todos os alimentos que a gente vai poder comer na segunda etapa. São alimentos que de fato são aceleradores de emagrecimento, alimentos que têm o poder de desbloquear o nosso corpo, de fazer ele voltar a enxergar os carboidratos, as proteínas e as gorduras da maneira certa. Vale ressaltar, pessoal, que essa etapa ela dura só 30 dias, então por mais difícil que pareça ser, por maior que o sacrifício pareça ser, vale a pena e mais do que isso, é necessário. Uma dica que eu dou é explorem o preparo, explorem a maneira como vocês vão colocar o alimento no prato. Façam um dia de uma forma, no outro dia de outra. É uma lista grande de alimentos. Se vocês quiserem, é possível vocês comerem cada dia determinados tipos de alimentos sem repetir. Mas explorem a maneira como vocês preparam o alimento, porque isso faz diferença também. Ao longo da semana, pessoal, eu vou postar alguns conteúdos que vão explicar para vocês exatamente o porquê que nós fizemos as restrições e limitamos o número de alimentos que a gente vai comer a esses que eu vou colocar na lista para vocês. Vou mostrar também quais os impactos positivos que esses alimentos têm no nosso corpo, quais os impactos negativos que todos os alimentos que não estão nessa lista tinham no nosso corpo e por que eles impediam a gente emagrecer. Vou postar para vocês também alguns outros materiais de apoio que, assim como o vídeo do senso crítico, eles vão ajudar a gente a se organizar, a se colocar na postura de quem quer emagrecer, porque isso é muito importante. Todos vocês sabem que emagrecimento não está limitado aos alimentos que você come, que vai muito além disso. Emagrecimento é sim, você tem senso crítico, saber quais dicas, quais informações, o que você vai absorver. Emagrecimento é também você se posicionar de uma forma que você faça uma avaliação constante, uma autoavaliação constante. Emagrecimento também é estar motivado, até porque vocês já imaginam que de nada adianta ter a chave se você não estiver motivado a abrir a porta. Eu particularmente já faz algum tempo que eu sei qual o caminho que eu devo tomar para emagrecer, mas muitas das vezes eu não estava motivado o suficiente para poder trilhar esse caminho e justamente por isso eu não emagrecia. Então, pessoal, tenham em mente que saber qual o caminho, ter a chave na mão não é o suficiente. É necessário abrir a porta. Esses materiais de apoio, eles vão fazer com que isso seja possível. Eles vão tornar tudo isso possível. Esses materiais vêm ao longo da semana. A ideia é que eu consiga postar mais ou menos aí um por dia. Caso eu consiga postar mais, sem problema, mas é no mínimo um por dia e eles vão ajudar bastante. A lista eu vou disponibilizar para vocês hoje, o questionário hoje também. Tem só um detalhe, pessoal, eu preciso que todos vocês enviem para mim uma foto que vai servir para a gente fazer o antes e o depois.
Pode ser uma foto qualquer de vocês, desde que pegue vocês de corpo inteiro, com a roupa que vocês preferirem, de preferência a mais atual possível, para a gente poder fazer o antes e o depois. Ao longo dessa semana também eu vou entrar em contato com vocês por telefone, que eu quero bater um papo com cada um de vocês acerca de um assunto, e aí a gente segue o barco, a gente vai emagrecer junto sim. Essa é a minha confissão, nessa semana que a gente restringiu metade dos carboidratos, eu perdi 1,5 kg, pode ser que seja variação, pode ser que seja só água, eu acredito que seja, mas já é 1,5 kg a menos na balança, espero que vocês tenham tido algum tipo de resultado, e caso ainda não tenha vindo, fique tranquilo, porque essa semana serviu para preparar vocês. Como eu disse, pode ser que alguns de vocês percam peso, não é todo mundo. Eu perdi 1,5 kg, mas eu tenho certeza que nessa segunda etapa aí a gente vai perder peso de verdade, tá certo? Então fiquem com Deus e um abraço.